súmulas recentes e referentes ao direito ambiental. Uma delas trata basicamente da possibilidade de se cobrar, né, de se exigir a recuperação do dano ambiental, do passivo ambiental do atual possuidor ou do proprietário, em razão da natureza de obrigação próprio terreno, tá, que gira em torno dessa recuperação ambiental por uma degradação ao meio ambiente. E a outra súmula é a possibilidade de condenação daquele poluidor, tá, daquele agente causador de um dano ambiental, tanto por obrigação de fazer ou não fazer e indenização. São súmulas que, na verdade, gente, apenas consolidaram, né, apenas sumularam em um verbete inúmeros posicionamentos a respeito do tema. O STJ ele sempre decidiu assim durante muito tempo. Para vocês terem uma ideia, no tocante à súmula 629, que trata dessa possibilidade de cumulação quando da condenação de um agente poluidor por uma indenização e ainda obrigação de fazer ou não fazer, desde 2010 o STJ tem informativo nesse sentido, tá? Então, já que eu estou falando da 629, a gente vai começar por ela. A 629, a súmula 629, ela traz, portanto, a possibilidade daquele agente poluidor ser condenado por obrigações de fazer ou não fazer e indenizatória, tá? O que significa dizer que é possível não apenas a realização de um pedido cumulativo dessas duas espécies de reparação, como também a aplicação pela sentença condenatória, tá? E o que o STJ sempre decidiu sobre o assunto e por que o STJ sempre possibilitou a acumulação dessas duas espécies de reparação? Vocês têm que ter na cabeça, inicialmente, que falar em reparação ambiental é falar em gênero. A reparação ambiental ela é gênero, do qual nós temos a reparação in natura, tá? Ou obrigações de fazer ou não fazer, e a reparação in pecúnia, que é a indenizatória. E elas são perfeitamente possíveis de serem cumuladas em razão da natureza jurídica entre elas ser completamente distintas, né? E ainda promover a celeridade e economia processual, porque não tem cabimento a gente possibilitar que inúmeras pessoas individualmente consideradas possam vir a processar aquele determinado agente poluidor, né, de forma individual, e não possibilitar a conglomeração dessas pessoas, tá? E ainda a possibilidade de você acumular esses pedidos, tá? Então vamos lá. Em regra, tá? Quando vocês pegarem o manual, nem sempre vocês vão ver uma certa técnica dos doutrinadores no sentido de separar tanto a reparação in pecúnia quanto a reparação in natura. E ainda, tecnicamente falando, é perfeitamente possível em falarmos também em compensação pelos danos ambientais causados, que vai ocorrer quando, na verdade, for possível observar no caso concreto a utilização de medidas alternativas para mitigação daquele dano causado. Tudo bem? Então, como nós temos um gênero, é necessário que vocês saibam que a principal espécie do gênero reparação ambiental ou reparação pelos danos ambientais é a recuperação in natura, que é também conhecida como, por exemplo, a restauração ambiental. E o que diz essa reparação in natura? Qual é a característica principal dela? Na verdade, quando vocês pensarem em uma reparação in natura, vocês devem ter na cabeça aquela principal finalidade do direito ambiental, que é garantir o caráter originário daquele meio ambiente, daquele ecossistema, que no nosso caso acabou sendo degradado. Então, ela é a principal forma de reparação ambiental e ela tem por finalidade buscar o alcance do status quo ante daquele meio ambiente que fora degradado. Busca-se, na verdade, fazer com que aquele meio ambiente, ora degradado, ele retorne ao seu status originário, tá? E por que isso? Porque, na verdade, gente, vocês têm que ter na cabeça de vocês que a indenização não é o principal.
na verdade, nós temos que buscar essa reparação, esse alcance do status originário desse meio ambiente degradado, porque nós estamos diante de um meio ambiente, né, na verdade, de um direito fundamental dotado de quê? De transindividualidade, que é inerente à vida humana, à sadia qualidade de vida. Então, diante dessas características e da sua relevância, em primeiro lugar, busca-se, tá, como fonte principal da reparação ambiental, a reparação in natura, tudo bem? Ou seja, a restauração daquele meio ambiente degradado. Mas a gente sabe que na maioria dos casos isso não é possível. 99% das vezes isso é realmente impossível, tá? E é diante disso que surge, tá, como uma forma de reparação subsidiária a indenização, a reparação in pecúnia. Então cuidado, porque já caiu inclusive em prova de concurso e até na primeira fase. Boa noite, George, tudo bem? Na primeira fase da OAB, salvo engano, foi até no concurso da OAB que eu era da banca. Eu era da banca de penal. Eu acho que foi nesse concurso em 2014 ou 2000, final de 2013, porque a OAB tem várias provas ao longo do ano. Mas foi no final de 2013 e 2014 que foi cobrado exatamente isso. Que a reparação em pecúnia, ela tem por característica ser uma forma de reparação subsidiária. E é verdade, ela é secundária. A gente busca inicialmente trazer o meio ambiente ao seu status originário. Como 99% das vezes isso não é possível, tá? A gente vai garantir pelo menos uma indenização, de modo que, tratando-se de uma ação civil pública, essa indenização ela componha, né, o fundo, né, em relação aos direitos difusos e permita, por exemplo, não apenas a indenização das vítimas, que no nosso caso é até um pouco complicado, porque nós não temos um fundo de compensação ecológica propriamente dito, mas você vai promover programas de educação ambiental, programas de desenvolvimento e participação da população na proteção do meio ambiente, entre outros mais. Tudo bem? E há quem diga ainda que é possível também atrelar essa forma de reparação, essa reparação ambiental como gênero, a chamada compensação ambiental, que surge quando, naquele caso concreto, não for possível a recuperação do meio ambiente com a restauração ambiental, mas é possível a adoção de técnicas alternativas para buscar a efetiva composição daquele meio ambiente, daquele ecossistema. Mas cuidado que não são todos os manuais que falam sobre isso. A grande maioria fica realmente na reparação ambiental como gênero, restauração ambiental ou recuperação in natura como fonte principal, e ainda a indenização ou recuperação em espécie, né, em pecúnia, perdão, como fonte subsidiária. Tudo bem? E o STJ, diante das inúmeras ações civis públicas que chegaram ao seu conhecimento e os inúmeros pedidos, né, dos legitimados ativos, normalmente o Ministério Público, no sentido da cumulação dessas duas formas de reparação ambiental, passou a decidir desde 2010 que é perfeitamente possível essa acumulação, tanto no pedido do Ministério Público, quanto na sentença condenatória daquele agente que causou um dano ao meio ambiente. E por quê? Em função da celeridade processual, da economia processual e mais, porque essas duas espécies de reparação, elas possuem natureza jurídica distintas. Então, diante disso, surge a perfeita possibilidade de cumulação dessas duas formas de reparação ambiental. Vamos lá. George, depois do tema da live, se puder, da novidade de hoje, tá? Eu falo sim, eu já falei, mas como vocês chegaram, algumas pessoas entraram depois, eu volto sem problema nenhum nesse assunto, tudo bem? Então, finalizada a súmula 629, que realmente não tem muita novidade, são assuntos que vêm sendo tratados desde 2010, tá? Corriqueiramente pelo STJ, a gente também tem a súmula 623. E a súmula 623 nada mais é do que a consolidação num verbete sumular de um assunto que, inclusive, o STJ, apesar de tratar disso de uma forma bem consolidada, tá?
além do STJ trabalhar isso de uma forma bem consolidada, o próprio Código Florestal trouxe isso de forma expressa no seu artigo 12, ou ainda no seu artigo 17, que falam não só do 12, 17, mas também como o 7º, que falam do regime jurídico de proteção daqueles espaços territoriais especialmente protegidos. Então vamos lá, vamos voltar. O que diz a súmula? A súmula diz o seguinte, que é perfeitamente possível, em casos de degradação ambiental, tá? O titular da ação, leia-se legitimado ativo, por exemplo, de uma ação civil pública, Ministério Público, tá? Ingressar com a ação e cobrar o passivo ambiental existente ou do proprietário ou do possuidor atual, em função da natureza jurídica dessas obrigações que acompanham a coisa, acompanham o bem, que são de natureza próprio terreno. Então, na verdade, o que acontece? Qual é o raciocínio aqui? Durante muito tempo, e antes do advento do novo Código Florestal, o STJ, ele trouxe uma exceção à regra da responsabilidade civil por danos ambientais no tocante à desnecessidade de comprovação do nexo de causalidade. Renata, traduz isso para mim? Sem dúvida. Voltando, qual é a regra quando você fala de responsabilidade civil por danos ambientais? Ou responsabilidade civil como instituto jurídico existente no nosso ordenamento, que é necessário, para fins de responsabilização, a comprovação dos seus 3 elementos identificadores. E que elementos são esses? Conduta, nexo e resultado, certo? Essa é a regra. E essa regra é também exigida para fins de responsabilidade civil por danos ambientais. Sempre foi assim. Acontece que, durante algum tempo, o STJ, tá? E vocês verificavam muito isso nos acordos da Nancy Andrighi, tá? Ele estabeleceu que, nos casos de degradação ambiental de uma propriedade, por exemplo, em que essa propriedade ela é transferida a terceiros, tá? E normalmente terceiros de boa fé, tá? Era perfeitamente possível que o legitimado ativo propusesse aquela ação, seja ela de indenização, seja ela de restauração ambiental, ou seja ela de pedidos cumulativos, em face do atual possuidor ou do atual proprietário. Aí sempre houve o questionamento, mas espera aí, não foi esse atual proprietário que adquiriu esse bem já degradado, não foi esse possuidor atual que causaram danos àquele meio ambiente. Mas o STJ disse, espera aí, mas nesse caso específico, em razão da natureza de obrigação próprio terreno que acompanha a coisa, nós podemos sim propor ação e cobrar do atual proprietário ou do atual possuidor, independentemente de configuração do nexo de causalidade, estabelecendo, portanto, uma exceção à regra. E que exceção é essa? Nos casos de transferência de propriedade com um passivo ambiental, era desnecessária a configuração do nexo de causalidade para fins de cobrança desse passivo. Tanto é assim que esse passivo podia perfeitamente ser cobrado do atual proprietário ou possuidor, que não foram os reais causadores do dano ambiental. Tudo bem? Primeiro cuidado, isso por si só não afasta, em hipótese alguma, Renata, e por conta da teoria do risco integral também, usada no dano ambiental? Vou explicar isso, Renata, segura só um pouquinho, porque não necessariamente em função dessa teoria, tá? Deixa eu só desenvolver um pouquinho mais. E aí o que acontece? Primeiro cuidado, isso não significa dizer que esse atual possuidor ou proprietário, eles não possuem o direito de regresso em face daquele que realmente causou o dano. Não é isso. Eles, na verdade, possuem sim esse direito de regresso. Inclusive, que pode ser
exigido em ação autônoma, tá? Então esse é o primeiro cuidado. Isso não afasta a responsabilidade do antigo proprietário. Só que, na verdade, essa responsabilidade do antigo proprietário que deu causa ao dano vai ser feita por uma ação autônoma em função do direito de regresso que esse atual proprietário ou possuidor possui no caso concreto. Tudo bem? Segundo cuidado, por que essa exceção? Porque, na verdade, gente, se assim não fosse, dificilmente nós conseguiríamos estabelecer a responsabilização por aquela, né? Pelaquela degradação ao meio ambiente. Dificilmente nós poderíamos, na prática, cobrar esse passivo ambiental. Então foi uma forma que se achou de estabelecer de alguma forma um vínculo entre aquele que hoje tem a propriedade, a título de propriedade ou posse, tá? Com aquele passivo ambiental que existe. Tudo bem? Acontece que durante muito tempo, isso foi apenas desenvolvido no âmbito do STJ, que inclusive cobrou no TJ do Rio de Janeiro essa questão, tá? Dizendo que não era obrigatório o nexo de causalidade. Caiu no MP do Rio de Janeiro também no provão, tá? Pedindo que se afastasse o nexo de causalidade em função da natureza de obrigação próprio terreno existente, tá? Quando da transferência da propriedade com passivo ambiental, e ainda, tá? Por conta dessa necessidade de se estabelecer um marco para a cobrança desse passivo ambiental. Tudo bem? Acontece que isso, como eu disse para vocês, sempre foi discutido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E em 2012, com o advento do novo Código Florestal, nem tão novo assim, mas novo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, tá? O legislador se preocupou em trazer expressamente como regime jurídico de proteção, tanto para configuração de áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal, esse posicionamento do STJ, consolidando que aquele proprietário atual ou possuidor de boa-fé que adquirir aquela propriedade com passivo ambiental, que por ora suprimiu a área de preservação permanente ou ainda a área de reserva legal acima dos limites percentuais estabelecidos em lei, deveriam recuperar aquela propriedade, aquela posse, aquela área. Tudo bem? Então hoje, além do verbete simulado, além dos posicionamentos dos tribunais superiores, nós temos essa previsão na lei. E esse foi o gabarito, inclusive, da prova do TJ de São Paulo, que perguntou exatamente qual era o título de responsabilidade daquele proprietário, que, se não me engano, ele falava até do proprietário atual. Então, vejam bem, esse verbete de 623, ele apenas veio consolidar um posicionamento corriqueiro no STJ, tá? E que vocês estão cansados de saber. Tudo bem? Renata, pegando a sua dúvida, você acabou mencionando que essa possível, né, cobrança do atual possuidor ou atual proprietário do passivo ambiental daquela propriedade, se ela teria relação com a questão da responsabilidade, com a teoria do risco integral, que é a teoria que fundamenta, né, essa natureza objetiva da responsabilidade civil. Cuidado, por quê? Quando a gente estiver falando de responsabilidade civil objetiva pelos danos ambientais causados no âmbito civil, você vai ter realmente o fundamento da teoria do risco integral. Agora, qual é o cuidado que você deve ter? Nesse caso específico, quando se fala em passivo de propriedade ou posse, tá? Seja ela urbana, seja ela rural, é importante que você coloque como principal fundamento a natureza de obrigação próprio terreno que acompanha a coisa. Essa teoria do risco integral, ela na verdade, ela possibilita, ela facilita a responsabilidade daqueles que deram causa ao dano em função da insuficiência de alegação daquelas excludentes, tá? Ou seja, atrela-se
né, ao processo produtivo o risco de dano, tá? Nesses casos de propriedade, eu não utilizaria a teoria do risco integral como fundamento. Na verdade, você pode até usar como fundamento, na verdade, como um argumento de reforço, tá? Mas ela não é como eu posso dizer, o fundamento principal. Porque, na verdade, agora nós estamos falando de obrigação inerente à coisa, inerente à propriedade ou à posse, urbana ou rural. E quando você fala da teoria do risco integral, na verdade, você está atrelando o fundamento à natureza objetiva daquela responsabilidade civil por danos ambientais. Tanto é assim que a gente traz ao processo produtivo os riscos inerentes àquela atividade economicamente explorável, tá? E aí você acaba falando, inclusive, do nexo de causalidade, mas para fins de processo produtivo, tá? Não trabalhando especificamente com a questão da propriedade em si, tudo bem? Mas não vejo problema desde que você utilize como argumento de reforço, tudo bem? Tranquilo? Não como principal argumento, porque o principal argumento é a natureza jurídica dessa dessa obrigação que acompanha o bem, né, que acompanha o bem imóvel, que acompanha a coisa, que é a obrigação próprio terreno. Tranquilo? Então, para resumir, verbete simulado 623, que diz que, em função da natureza de obrigação próprio terreno, o legitimado ativo ele pode cobrar, tá, essa recuperação do passivo ambiental, tanto do proprietário quanto do possuidor atual. Independentemente, já estou acrescentando ao verbete, tá, da composição de verificação do nexo de causalidade. E por que isso? Porque a natureza jurídica dessa responsabilidade diz respeito às obrigações próprio terreno. Tranquilo? E o verbete 629 é aquele em que o STJ determinou ser perfeitamente possível, quando da condenação do causador de um dano ambiental, da acumulação das responsabilidades, da restauração ambiental, obrigação de fazer ou não fazer, e indenização, reparação em pecúnia. Lembrando que a reparação ambiental é gênero, do qual são espécies, a restauração ambiental, leia-se, reparação in natura, tá? Que tem por finalidade trazer o meio ambiente, ou buscar pelo menos de forma mais efetiva, trazer o meio ambiente ao seu status quo ante, e a restauração, ou melhor, desculpa, a reparação em pecúnia, a indenização propriamente dita. Lembrando também que alguns manuais tratam ainda da possível compensação pelos danos ambientais, que é aquela utilização de medidas alternativas quando se verifica, no caso concreto, a impossibilidade de restauração do meio ambiente. Tudo bem? Tranquilo? Foi um bate-papo bem rápido, até porque agora com